Seja muito bem-vinda ao nosso treinamento Psicóloga Agenda Lotada. Eu sou a doutora Ana Lúcia Castelo, psicóloga, e eu vou te mostrar como, após concluir os 8 dias de treinamento, você, psicóloga, pode lotar a sua agenda, sem precisar gastar com marketing, por meio de uma abordagem 100% segura e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Abordagem que centenas de psicólogas no Brasil estão usando para lotar as suas agendas e alcançar o título de psicólogo agenda dourada, que é o termo que usamos para definir as psicólogas que estão hoje com suas agendas completamente lotadas e, com isso, mudaram suas carreiras e suas próprias vidas. Psicólogas como estas que você vai conhecer agora. Então, eu queria primeiro te fazer 3 perguntas. Você Claro. Sim, sou psicóloga, doutora Ana. Você lotou a sua agenda após ter concluído 8 dias da formação de MDR? Sim, doutora Ana, eu lotei a minha agenda após a formação, sim. Muito legal. Eu quero perguntar para você se você gastou muito com marketing para lotar a sua agenda. Nada, não gastei nada em marketing. Melhor propaganda é o boca a boca, são os excelentes resultados. Para te perguntar, você lotou a sua agenda após ter concluído os 8 dias da formação em MDR? Ana, eu lotei, mas na verdade foi mais que isso. Mas hoje eu tenho lista de espera, né? Eu não tenho horário para atender. A minha pergunta para você é assim: você, Luciana, conseguiu lotar a sua agenda depois de ter concluído os outros dias da formação de MDR? Consegui. Eu posso dizer para você que isso na verdade, a gente passa por um ciclo. Você encheu a sua agenda após fazer os 8 dias da formação? Pergunta de R$1 milhão. Sim! Yes! E você gastou com marketing para isso? Não, e eu faço marketing acho que até hoje. O fato de você estar aqui hoje conosco mostra que você está buscando algo diferente para o seu paciente. Mostra que você não quer ser mais uma dessas psicólogas que tem que se expor na internet. Mostra que o que você quer mesmo é dar resultados mais rápidos, efetivos e duradouros para os seus pacientes. E só o seu atendimento vai ter. O fato de você estar aqui hoje mostra que você não quer mais que o valor da sua consulta seja um fator determinante para que o paciente inicie o tratamento, e sim a qualidade do seu trabalho. Chega de não ter paciente pagando bem. Você quer deixar suas inseguranças de lado, conquistar uma independência financeira por meio do seu trabalho no consultório. Então, eu te digo, o melhor lugar para você, psicóloga, alcançar esses objetivos é aqui. Como eu cheguei até aqui, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou Ana Lúcia Castelo, psicóloga clínica, né? Eu quero dizer para vocês como é que eu fiz para alcançar o meu faturamento de R$40 mil por mês somente com meus atendimentos. E ainda ajudei a mudar a vida de tantas psicólogas pelo Brasil. Eu conheci o MDR há 18 anos atrás. Quem me apresentou foi uma grande amiga, que além de psicóloga clínica, eu tive o prazer de fazer ajuda humanitária psicológica. Então, na ajuda humanitária psicológica, eu conheci o MDR. Essa amiga me apresentou, eu fiz o curso, mas tenho que dizer para vocês, o início da minha carreira foi muito difícil, né? Difícil pelas inseguranças, difícil porque não ganhava dinheiro, difícil porque sublocava o consultório de uma amiga, nem sempre tinha um dinheiro para pagar. Então, essas dificuldades me motivaram a cada vez mais estudar, e uma das dificuldades maiores que eu sentia é quando eu ia atender o paciente, porque eu não tinha, apesar de ter feito
3 especializações, eu não tinha uma segurança do paciente chegar na minha frente e eu dizer, vou ajudá-lo com certeza. Hoje, gente, eu tenho essa segurança. Tá? Eu digo, vou ajudá-lo, e o que é pior, eu digo ao paciente isso, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Mas no início da minha carreira, eu jamais diria isso para os meus pacientes, porque eu tinha uma insegurança pessoal muito grande. Como todo psicólogo que se forma, como todo psicólogo no começo da carreira. Hoje, a gente tem uma grande abordagem pela frente que pode nos ajudar, que é o MDR. Mas, voltando a falar das dificuldades, no início da carreira, muitas vezes eu torcia para o paciente faltar, porque aquele paciente era um paciente tão difícil que eu, às vezes, tinha dificuldade de manejar as sessões. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Segurança profissional na hora do atendimento. Isso realmente faz a diferença. E o MDR pode nos dar essa segurança, né? Você fazendo um bom curso, você fazendo uma boa formação, você consegue ter essa segurança e ajudar o seu paciente. O MDR, ele iniciou com a doutora Francine Shapiro. A doutora Francine Shapiro era uma psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela descobriu o MDR pessoal, vocês não adivinham como, no momento trágico da vida dela, que foi quando ela descobriu que estava com câncer. Então, ela foi a um parque passear, e durante esse passeio, muito mal, pela descoberta da doença, ela percebeu que, ao sair do parque, ela se sentia um pouco melhor. E ela foi pesquisar o que ela tinha feito diferente. Ela tinha movimentado os olhos de um lado para o outro, né, assim, meio sem ter um objetivo, e ela, depois disso, ela descobriu que ela fez movimentos similares ao que acontece no nosso sono REM. Para quem não sabe o que é o sono REM é um momento do sono, 15, 20 minutos depois que a gente dorme, onde a gente está meio dormindo, acordado, e existe um reprocessamento cerebral nesse horário, nesse momento, e os olhos se movem de uma maneira bastante importante, reprocessando aquelas memórias que foram vividas durante o dia, aquelas memórias mais ativas, né? Então, a Francine Shapiro descobre isso e ela vai começar a fazer pesquisas. Ela não foi nem um pouco boba, ela foi em cima da população mais traumatizada do mundo, que são os veteranos de guerra. Ela foi fazer o EMD, que é um protocolo especial do MDR, que é um protocolo de dessensibilização, desculpa. A dessensibilização, ela faz com que a gente consiga tirar o paciente daquela ativação, gente, enorme que o paciente está. Às vezes o paciente chega na sua sala, chora, com muita dor, com muita agonia por causa do trauma que viveu ou por causa da situação de vida que ele está vivendo naquele momento. O que a gente indica no início, né? Isso no curso de formação, a gente orienta, antes de fazer um trabalho das 8 fases do MDR, a gente vai e dessensibiliza aquela agonia, aquela emoção, aquela sensação corporal que está muito ativa, né? Então, a Francine faz a primeira pesquisa com os veteranos de guerra e publica em 1989. Então, o que acontece depois disso? Ela disse, isso funciona. Então, ela disse, vou começar a tentar reprocessar a experiência. Daí, ela
sai da sigla EMD e vai para a sigla EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É uma terapia, gente, de reprocessamento cerebral. Portanto, muitas vezes, o paciente nem precisa falar, né? Eu já tive vários casos, nós temos um protocolo que se chama Blind Protocol, em inglês, e é um protocolo cego. O terapeuta não vê e não ouve o que o paciente está dizendo, porque ele não fala. Então, para nós, é bem difícil aplicar esse protocolo. Para mim, então, que sou hiperativa, é muito difícil, mas eu já apliquei várias vezes com excelentes resultados. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha da situação traumática que passou. Muitas vezes a pessoa tem uma agonia muito grande de entrar em contato com a experiência e dividir com alguém. Então, nós temos esse cuidado de proteger o nosso paciente. Gente, os meus resultados com MDR são absolutamente fantásticos. Eu tive pouquíssimos casos que, com o MDR, eu precisei fazer transição para outra abordagem, porque eu sou especialista em 9 abordagens terapêuticas e técnicas. Por quê? Porque o paciente teve um problema, porque o paciente, no meio do caminho, precisou fazer uma cirurgia no cérebro. Quando o paciente faz uma cirurgia no cérebro, a gente tem que ter autorização do médico para fazer, e o médico desse meu paciente não me permitiu para dar continuidade com o MDR. Mas os casos normais, o nosso retorno terapêutico é muito eficaz. E assim, o MDR ele é chamado nos Estados Unidos como a terapia de processamento rápido, né? Então, assim, a gente tem um retorno terapêutico bem mais rápido do que as outras abordagens terapêuticas. Isso não quer dizer, gente, que o MDR é melhor, mas a gente tem isso na nossa vida profissional, de saber que um caso de fobia que eu dava alta no passado em 1 ano e meio, hoje às vezes eu dou alta em 4, 5 meses. Isso é uma grande diferença, né? Na nossa prática clínica, porque o consultório roda, né? Hoje eu atendi uma criança hoje gravíssima que sofreu abuso sexual. Aí o pai me disse assim, será que dá para você atender 2 vezes por semana ele? Eu disse, olha, minha agenda está completamente lotada, mas eu vou precisar, para fazer isso, desmarcar um paciente. E vou conversar com esse paciente para poder ver se ele aceita isso, dizendo que o caso do seu filho é muito grave. Para vocês terem ideia, o grande problema do terapeuta de MDR, sabe qual é? É horário para colocar paciente, gente. A nossa agenda é completamente lotada. Hoje eu tenho muitos pacientes em fila de espera que só querem fazer terapia comigo, fora aqueles que eu encaminho para os pares que trabalham comigo em meus consultórios, né? Resultados, vou falar sobre um. Resultado gravíssimo, com uma moça muito nova. Eu vou trazer para vocês um caso de psoríase, tá? Uma garota adolescente de 15 anos, plena adolescência, se depara, quando chega em casa, com o irmão pendurado numa corda no meio da sala. Essa menina, ela entrou em pânico e emudeceu. Ela ficou 6 dias sem falar. Essa moça era filha de uma empregada doméstica, uma pessoa super simples, a qual eu quero um bem enorme, porque eu aprendi com essa mãe o que é lutar por um filho, tá? Até me emociono de falar. Essa mãe, adivinha o que ela fez? Foi pedir ajuda à patroa dela, que é médica e é minha amiga, porque eu trabalhei no hospital que ela trabalha. E essa minha amiga me ligou, Ana, eu estou com um caso seríssimo, aconteceu isso, eu vou pagar a terapia da menina. Como eu tenho no meu consultório, e nós, terapeutas de MDR, temos essa condição, porque nós cobramos o que a gente acha justo
E nós temos a condição de ter alguns horários sociais. Eu tenho 2 em cada consultório. Eu atendo 4 pacientes sociais, desculpa, 2 em cada consultório. Essa menina entrou, ela teve muita sorte que o horário social estava descoberto, tinha acabado de dar alta, e aí ela entra no lugar e ficou em terapia comigo durante 1 ano e 3 meses. Essa menina, por conta do trauma, ela desenvolveu psoríase. Pessoal, vocês não têm ideia o que era as mãozinhas dela, o que eram os braços, o que era a barriga, aqui atrás. A psoríase é uma doença de pele grave e ela tem um conteúdo psicogênico muito grande, né? E o dessa menina foi totalmente por conta do trauma. Ela desenvolveu a psoríase e ela teve problemas gravíssimos, precisou mudar de escola, gravíssimos. E o pior deles foi que ficou 6 dias sem falar. Mas essa menina, nós trabalhamos inicialmente reprocessando todos os eventos do trauma que foram gravíssimos, tá? Desde que ela chegou em casa até depois que o irmão foi enterrado. E depois, para vocês imaginarem, eu fiz um trabalho extremamente criterioso, eu chamo, que eu tinha aprendido numa conferência lá fora do Brasil, que um terapeuta de EMDR, um médico, apresentou um trabalho e ele reprocessou cada ferida do paciente dele. E eu peguei todas as feridas graves que essa menina tinha e reprocessei uma a uma. Foram 36 feridas. Fizemos o reprocessamento uma a uma. Esse trabalho durou 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e essa menina ficou muito bem. Eu vou pedir para o Iago mostrar para vocês as fotos no começo, meio e fim do tratamento. Vamos lá. Aí, no início do tratamento, vocês estão vendo a mãozinha dela. No meio do tratamento, vocês observam que a gente tem ainda algumas sequelas, que não saíram todas, né? E isso faz com que a pessoa ainda, quando, por exemplo, está muito calor, isso piora as coceiras. E no final do tratamento, vocês vão observar, né, que a pele dela está completamente limpa. Obviamente que a gente fez um trabalho junto com um dermatologista. Se vocês observarem os braços dela, aí da frente do avião, onde vocês estão vendo na tela, e as mãos já sem nenhum tipo de escoriação. Então, gente, esse foi um caso que a gente pôde trazer para vocês, e foi assim que eu pensei muito e tracei um objetivo de desenvolver um método, né? Passo a passo para lotar a agenda através do MDR, que poderia ser facilmente aplicado por qualquer psicólogo de qualquer área, de uma forma simples e prática e muito produtiva. E assim surgiu a psicóloga da Agenda Dourada. Hoje, eu tenho como meta de vida ter 1000 psicólogas Agenda Dourada, que são como os nossos psis que lotaram a agenda e vão se espalhando pelo Brasil e melhorando cada vez mais o nível de saúde mental do nosso país, porque cada psicólogo que eu ajudo a lotar a agenda significa centenas de vidas transformadas por um nível de atendimento ouro. E hoje eu me divido entre atender na minha clínica e seguir esse propósito. E ao ver cada resultado dessas psicólogas, me motivo cada vez mais a ajudar pessoas passando o MDR para frente. É por isso que hoje eu estou aqui proporcionando esta semana de aulas gratuitas para vocês, psicos.
Post no Instagram, vídeo na internet, técnica de gestão profissional, isso tudo pode ser lindo, mas nada disso funciona se você não for capaz de gerar resultados aos seus pacientes. Fazer divulgação, ter uma clínica com boa gestão é ótimo, porém, construir uma casa começando pelo telhado não vai dar certo. Ao fazer isso, você está construindo sua agenda sobre areia. Qualquer coisa que aconteça pode banir a sua conta, dar um erro na gestão, vai fazer com que a sua agenda desapareça do dia para a noite. Isso vai acontecer se você não for especialista em gerar seus resultados. Resultados aos pacientes desde a primeira sessão. Hoje, até os grandes estúdios de cinema em Hollywood sabem disso, pois não adianta nada ter um estúdio com a ótima gestão, gastar rios de dinheiro com marketing, sem ter uma ótima qualidade de seus filmes. Eles sabem, gente, que a parte principal é fazer as pessoas verem um bom filme. No nosso caso, como psicólogas, isso significa ser capaz de gerar ótimos resultados aos nossos pacientes. Psicólogo que vive de divulgação acaba tendo um fluxo grande de pacientes, eles interessados pela divulgação, mas logo saem porque não tem resultados. Aí você fica eternamente começando novos tratamentos, né? E lá no fundo, fica insatisfeita pela falta dos resultados concretos e até duradouros, né? Que vão transformar de vez a vida do paciente. Ao fazer isso, você vira a psicóloga cabo de carregador de camelo, que toda semana vende, porém nunca com qualidade. E se você gosta de fazer isso, está tudo bem, né? Cada psicólogo tem a agenda que merece. Mas aqui, nós não fazemos dessa forma. Você vai aprender a lotar a sua agenda através de resultados. Agora, chegou a hora de você ver com os seus próprios olhos os principais erros que toda psicóloga comete em suas sessões e como eles impedem você de lotar a sua agenda. Tudo isso, na prática, demonstrado numa sessão completa. Lembrando, gente, que o que vocês vão ver agora é um atendimento real. Então, fica extremamente proibido a reprodução desse material, ok? Isso é lei, ok? Então, Iago, coloca a sessão para a gente, por favor. Com dificuldade de falar em público, né? Na verdade, dificuldade de falar em público a gente coloca dentro dos transtornos de ansiedade, né? Que é uma fobia de falar em público, né? A pessoa tem medo e muitas vezes, Maria, esse medo ele está ligado ao trauma, né? É isso mesmo? Sim. Sim? Então tá bom, mas antes da gente começar a fazer uma história clínica e tal, me conta um pouquinho da tua vida, de você, da tua família, das coisas que acontecem na tua vida, para eu te conhecer um pouquinho. Acho que na minha casa, acho que minha mãe sempre foi um pouco, não sei como eu posso falar, sempre jogou umas frases assim, tipo, de indireta, tipo, falando que eu não sei fazer nada. Desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu lembro, assim, da infância. Isso acontece. Já acontece. E aí, tipo, parece que vem piorando conforme, tipo, eu vou crescendo. Tipo, frases como, tipo, você é inútil, não sabe fazer nada. E aí, tipo, tem um negócio que ela quer que eu faça faculdade, só que, tipo, eu ainda, tipo, não tenho essa certeza do que eu faço. Do que você quer. E várias coisas. E, tipo, acho que faz 5 anos que, tipo, o meu irmão teve o primeiro filho, aí depois veio mais um, aí meu outro irmão teve mais 2 filhos também. E aí, tipo, são 4 netos, né, dela. E aí, tipo, ela pega essa responsabilidade pra ela,
Sendo que ela não tem essa obrigação de cuidar dos netos, né? Porque tipo, ela já cuidou dos filhos e tal. O erro número 1 é o terapeuta não saber lidar com a ativação do paciente, se descontrolar em relação às coisas que estão acontecendo no momento da sessão e não dar uma continuidade de uma maneira positiva. Ela quer, tipo, pegar tudo pra ela e aí ela fica sobrecarregada, fica estressada e desconta em mim, desconta no meu pai, às vezes até nas crianças. Tipo... Quando você fala desconto em mim, me conta uma situação que aconteceu que ela descontou em você. Tipo, né, como ela fala que eu não faço nada, eu tenho que limpar a casa. E aí, tipo, eu faço o meu melhor pra limpar a casa, essas coisas, só que, tipo, ela não vê, sabe? Tipo, ela finge que não vê o que eu faço. E, tipo, fala, você não faz nada, não consegue limpar um cômodo da casa. Vocês percebem a ativação do paciente muito grande, né? Então, nós não podemos, por hipótese nenhuma, pensar em fazer um reprocessamento dessas situações de imediato. Por quê? Porque o paciente não está estabilizado, o paciente não está conseguindo entrar na situação difícil de uma maneira natural. Então, se você insiste em fazer um reprocessamento numa situação como essa, você vai ter um problema muito sério e tem uma chance muito grande de o paciente desistir da terapia. Porque quando o paciente não está preparado, ele não vai querer enfrentar o reprocessamento daquela situação. Então, isso pode causar um impacto muito grande em você lotar a sua agenda. Porque à medida que o paciente vai saindo porque ele não foi bem preparado, ele também não vai te indicar para outra pessoa. Então, isso vai sofrer realmente um impacto muito grande. E coisas do tipo. Isso te deixa muito triste. O que você faz quando ela fala essas coisas para você? Como é que você reage? Quando eu consigo, tipo, não responder, mas, tipo, como fala? Ou se defender, ou falar alguma coisa. Me defender, falar alguma coisa, eu falo alguma coisa, mas, tipo, quando não consigo, eu tento deixar ela meio que falando sozinha ali e vou fazer alguma outra coisa. E isso te incomoda muito. Tem alguma outra situação que você possa me falar em relação a isso? Para eu sentir um pouco como é essa conexão sua com ela, né? Que não seja dessa cobrança de limpar a casa. Alguma outra situação. Por exemplo, essas questões de faculdade. Por que ela cobra tanto? Você já é uma adulta. Como que é a conversa de vocês? Só para eu conhecer um pouco. Porque para ela eu tenho que ter uma profissão, tipo, uma formação, diploma. Uma formação, porque na minha visão parece que, tipo, ela não fez e, tipo, ela me cobra pra eu ter, pra, tipo, caso no futuro eu precise de uma formação, eu tenho ali um diploma, alguma coisa ali pra usar e é isso, tipo, do nada, né, tipo, é uma junção, tipo, ela fala que eu não faço nada, que eu preciso ter uma faculdade e várias coisas, assim, tipo, que vão acontecendo. Já aconteceu alguma situação, assim, muito ruim que você não soube controlar? Em relação ao teu relacionamento com a tua mãe? Acho que não me lembro. Você não lembra nada que você não tenha conseguido controlar? Não. Mas isso é uma situação que te incomoda muito? Sim. Tipo, diariamente ela tipo, vem soltando tipo, umas frases soltas, só que parece que vai acumulando ali tipo, na cabeça dela, vai juntando, aí tem um dia que explode, aí ela meio que desconta e tipo, é meio que uma discussão mesmo. E aí, tipo, eu tento falar alguma coisa e tal, me defender.
O erro número 2 é o terapeuta não saber conceitualizar o caso de uma maneira positiva e ficar apenas em cima de uma queixa única, sem saber o que fazer com aquela queixa. E você não consegue fazer isso às vezes? Às vezes, tipo, não tô com cabeça, não tô ali pra me defender. Aí eu prefiro simplesmente sair e deixar ela. Entendi. Vocês percebem a ativação da paciente quando fala dessa relação dela com a mãe? O que é uma coisa muito importante para a gente observar aqui é a conceitualização do caso. A paciente vem para a terapia com a queixa de medo de falar em público, ok? Só que aqui tem questões relacionadas à área familiar bastante importantes que podem, inclusive, interferir dentro de todo o processo dela de falar em público, né? Quando ela diz que a mãe não valoriza o que ela fala, diz que ela não sabe fazer nada. Então, na conceitualização do caso, o psicólogo pode cometer um erro muito grande na hora que ele vai em cima daquela queixa central do paciente, sem observar as outras. Isso também pode ser um diferencial negativo para você não conseguir encher sua agenda. Uma coisa, Maria, tem todo um processo aí que vocês instalaram de relacionamento, né? Você e tua mãe. Isso é uma coisa que te perturba muito, é uma queixa a mais do que a dificuldade de falar um público, né? Uma outra queixa, né? Hoje eu queria instalar um exercício de recurso contigo, porque eu senti que quando você fala da tua mãe, essas coisas elas ficam muito grandes dentro do teu cérebro, né? Eu acho que são experiências que você tem vivido com ela que estão muito fortes, que às vezes você não dá conta de conviver com elas. É isso ou não? O erro número 3, para mim um dos mais graves, é o terapeuta não conseguir criar um vínculo terapêutico saudável, onde o paciente consiga confiar nele e poder colocar toda a força emocional das suas dificuldades. Eu queria instalar um recurso aí para que você pudesse, com esse recurso, quando as coisas acontecerem, antes da gente começar a trabalhar a fobia, tá certo? Por quê? Porque é importante que você tenha um controle sobre isso, sobre como você vai reagir com as coisas que a tua mãe fala, com as coisas que a tua mãe faz. Porque parece que me pareceu, você falando, que quando você fala nas coisas que você vive com a tua mãe, isso te perturba muito. É isso ou não? Percebam a ativação emocional com que ela fala dessa situação, né? Então, assim, nesse momento é muito importante o psicólogo criar um momento de empatia para o paciente perceber que ele pode ter um certo alívio e ele pode se sentir, de uma certa forma, acolhido pelo profissional. Isso faz com que ele comece a criação de um vínculo. Então, para nós é muito importante esse momento de percepção. Por quê? Porque na hora que o paciente se vincula, gente, ele começa a lotar a sua agenda. Por que você acha que isso acontece? Porque é a minha mãe, né? Eu queria que ela me entendesse e me apoiasse nas minhas decisões. Só que isso não acontece. Uhum. E aí você fica muito decepcionada com isso. É isso? Tá. Então a gente vai fazer esse recurso para a gente deixar um pouco mais forte. E óbvio, a gente vai trabalhar a tua... O erro número 4 é o terapeuta não saber recursar o paciente e o paciente ficar sem recurso para utilizar nos momentos que ele não está na terapia. Se ele sofre alguma situação difícil, ele não vai ter recursos para poder se autorregular. Mais na frente na terapia, tá? Mas hoje eu vou instalar um recurso que a gente chama de exercício dos 4 elementos. Se eu vou reprocessar qualquer coisa com essa moça agora, ela pode ter 2 situações que apareçam.
Uma, ela não conseguir entrar na força traumática da situação e ir embora, ou ela simplesmente paralisar. Ela já tem uma história de que ela paralisa diante das situações difíceis. Então, esse cuidado a gente tem que ter e instalar algum exercício de recurso é realmente uma saída. Agora preste muita atenção. Eu vou te dar o passo a passo dessa ferramenta para que você possa utilizá-la de uma maneira adequada e se tornar um psicólogo de agenda lotada. E ainda vou deixar para você alguns materiais para que você já possa usar com os teus pacientes a partir de agora. Os 4 elementos, ele é um exercício extremamente poderoso, porque ele faz você se autorregular, entendeu? E não deixar que as ressonâncias externas te peguem. Então, assim, quando a tua mãe ficar cobrando, quando a tua mãe... Você vai saber como lidar com aquilo e principalmente se acalmar, ok? Eu vou te dar essa pulseirinha de presente. É um presente mesmo, tá? Eu quero que você coloque essa pulseira no seu braço, tá? Feche os olhos, segure na pulseira agora e perceba nesse momento o nível de estresse que você sente agora. Onde 0 é nenhuma perturbação e 10 é a maior perturbação possível. Me diga qual é o nível de estresse que você está sentindo agora. 0 a 10. 0 nenhuma, 10 a maior. 8. Tá. Então, nós vamos iniciar o exercício, tá, Maria? A gente vai iniciar o exercício com o primeiro elemento, que é a terra, tá? Eu queria que você pensasse no teu aterramento, na segurança para o presente, tá? Então, segure essa pulseirinha no seu braço. Pense no elemento terra em suas mãos. Tome 1 minuto para aterrar. Põe os pés no chão. Perceba que você está comigo agora, aqui nesse momento. Nesse lugar e nesse momento, tá? Observe a conexão dos seus pés com o chão. Tudo que eu for falando, você vai tentando fazer. Então, observe você se colocando o pé no chão. Observe a cadeira que está te apoiando. A segurança que ela te promove. Observe o elemento terra na sua mão. Agora eu quero que você use os seus sentidos para observar algumas coisas nessa sala que a gente está, tá? Eu quero que você me diga 3 coisas que você observou nessa sala que não tinha observado antes. Pode olhar a sala toda. 3 coisas que você não tinha observado que estavam aqui. Observou? O quê? Uma jarra de água ali. Uma jarra de água ali. O que mais? Bolsa. Uma bolsa. Tem mais alguma coisa? E o lenço de papel. Tá bom. Procure agora ouvir algum som que você não tinha ouvido antes. O ar, do ar. Perfeito.
Então, agora nós vamos para o segundo elemento, tá? Que é o ar. A respiração para centralizar, ok? Agora que você está se sentindo aterrada, chame a atenção para a sua respiração, tá? Vamos utilizar o segundo elemento, o ar. Quando nós estamos estressados, nossa respiração é rápida e superficial, tá? Simplesmente perceber a sua respiração vai te ajudar a se sentir mais centralizada e mais integrada. Só de perceber. Eu quero que você agora observe a sua respiração. Você pode imaginar fazendo um quadrado com a sua respiração. Feche os olhos. Imagine um quadrado. Inspire, subindo do lado direito do quadrado. Inspire. Segure o ar em cima do quadrado. Expire do lado esquerdo. Segure o ar embaixo. Mais uma vez, Maria. Inspire do lado direito. Segure do lado em cima. Expire do lado esquerdo. Segure embaixo. Eu quero que você continue respirando lentamente. Inspira. Agora e solta o ar bem devagar. Inspire, hesitando um pouco, para um lado, para o outro do seu corpo e solta devagar. Continue respirando lentamente, suavemente e profundamente. E agora, nós vamos utilizar o terceiro elemento, Maria, tá? A água. A água, a gente vai observar ela pela quantidade de saliva que você tem em sua boca, tá? Quando estamos ansiosos ou estressados, nossa boca se torna seca, né? Parte da resposta de emergência e sobrevivência é desligar o sistema digestivo. É uma defesa do organismo. Quando nós produzimos saliva, ativamos a resposta de relaxamento e de carinho. Quando nós produzimos salivas, podemos gerenciar de maneira ideal o nosso corpo e nossos pensamentos. Então, eu quero que agora você feche o olho novamente, os olhos, produza saliva em sua boca, para ajudar a controlar a respiração, a frequência cardíaca, o tônus muscular e o calor. Você pode mascar um chiclete, se quiser, beber água. Você pode imaginar comendo a sua refeição favorita, ou até mesmo algo azedo. Você pode usar uma ferramenta da yoga, que é executar com a sua língua ao redor, de dentro para fora dos dentes. E aí você vai conseguir produzir saliva. Chame a atenção agora para fazer mais e mais saliva, ficando mais calma, mais relaxada, focada e sob controle. E, por fim, nós vamos para o quarto elemento, o fogo. Ilumine, Maria, o teu caminho para a imaginação, tá? Agora você vai pensar no quarto elemento, que é o fogo, e use a sua imaginação para se transportar para um lugar calmo e pacífico. Então, você pode fechar os olhos, talvez um lugar na natureza, ou até para uma memória positiva que você tenha de quando você se sentiu muito bem. Observe com seus sentidos como é estar acessando este lugar agora. O que você vê? Pense aí. Só pensando. O que você ouve nesse lugar? O que você pode tocar nesse lugar?
Que cheiros você sente quando está nesse lugar? Que sabor você experimenta? Agora observe os seus pensamentos, as suas emoções, as sensações no seu corpo quando você está lá. Mergulhe realmente no sentido desse lugar. E faça o abraço da borboleta, procurando se conectar com esse lugar. Isso. Até eu mandar você parar. Pode parar. Perceba como esse lugar te traz calma, conforto para o seu corpo. E eu quero que você faça mais uma vez o abraço da borboleta, para você sentir uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. Pode parar. Agora eu quero que você segure na pulseira novamente. Feche seus olhos e perceba agora o nível de estresse que você sente neste momento agora, onde o 0 é nenhuma perturbação e 10 é a maior perturbação possível. 1. Então, eu quero que você perceba esse lugar calmo e seguro, tá? Perceba o conforto que ele traz para o seu corpo. E faça mais uma vez o abraço da borboleta. Pode parar. Então, coloque a mão em sua pulseira, feche os olhos, segure nela e perceba agora o nível de estresse que você sente nesse momento, onde 0 é nenhuma perturbação e 10 é a maior perturbação possível. 0. Tá tudo bem? Qual é o objetivo da gente fazer esse exercício? Para você diminuir o nível de estresse, ficar bem, e a gente vai fazer outros recursos para que você possa depois reprocessar essas situações, primeiro relacionadas à dificuldade de falar em público, e depois nós vamos trabalhar o teu relacionamento com a tua mãe. Tem que ter uma segurança dentro do setting terapêutico, né, do que nós vamos fazer. Muitas vezes, gente, acontece isso. O paciente chega com uma demanda, só como a gente diz, né, às vezes o buraco está muito mais embaixo, né? Eu já tive casos de dificuldade de falar em público, de pessoas onde o pai falava: nossa, você é muito burro, você não consegue fazer nada direito. Então, a pessoa travava quando ia se colocar na frente de qualquer que fosse a pessoa. Então, recapitulando, né? Você viu na aula de hoje os principais erros que você não pode cometer se você quiser lotar a sua agenda. E também viu, na prática, como evitá-los. Você também viu como a abordagem tem ajudado centenas de psicólogos a lotarem a sua agenda. E na próxima aula você verá a segunda parte
da sessão de MDR e como aplicá-la, você pode cobrar de 200 até 400 reais por sessão, gente. E este é exatamente o tema da nossa segunda aula, que vai acontecer ao vivo, amanhã às 20 horas da noite. E eu ainda tenho uma surpresa para você. Nessa semana, nós vamos premiar a psicóloga que mais participar das nossas aulas. E a ganhadora terá o direito a sentir na própria pele os efeitos transformadores de uma sessão de MDR comigo na próxima semana. E para concorrer, você tem que assistir todas as aulas no treinamento do Psicólogo Agenda Lotada e postar uma foto sua da colaboração dessa semana, marcando no nosso Instagram, tá? É @psicoagendadourada, postar lá no grupo do WhatsApp, que é exclusivo para psicólogos que estão participando do treinamento. Os resumos têm que ser postados nos grupos de WhatsApp do treinamento. Eu vou deixando o link aqui para você acessar a comunidade aqui embaixo. Vamos enviar um vídeo explicando as regras do concurso lá dentro. Vocês também vão poder interagir comigo e com outros psicólogos que estão participando da Semana da Agenda Lotada. Lá dentro, além de participar do concurso, você poderá mandar as suas dúvidas e interagir comigo e com outros psicólogos que estão participando da Semana da Psicóloga com Agenda Dourada. Clique no link e já entre no grupo para não perder as próximas aulas. E, por fim, eu vou deixar no chat e aqui na parte de baixo todos os estudos de caso das psicólogas que já lotaram a agenda para você assistir e se inspirar enquanto aguarda as próximas aulas. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram e YouTube. Por lá, nós postaremos conteúdos gratuitos para te ajudar a lotar a agenda, ok? Compartilhe essa aula com outras psicólogas, entra na comunidade, faz os resumos das aulas e participa da premiação. Eu espero na segunda aula amanhã, hein? Às 20 horas da noite. Um grande abraço e um beijo a todos. Vejo vocês lá. Oi, Iago.